Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Estamos aqui hoje, gente, para iniciarmos, afinal de contas, as nossas aulas de revisão e questões, tudo bem? De revisão e questões do CESP-Sebrasp, é claro, né? Para o nosso curso de quê? Nosso curso de manutenção, né? Lembrando que quando a gente fala de um curso de manutenção, a ideia básica é justamente trabalhar com o quê? Revisão e questões, porque subentende-se nesse exato momento que o concurseiro que está desse lado aí assistindo já conheça do assunto. Ou então, se ele não conhece, qual a característica dele? Ele está desesperado para absorver o máximo de conhecimento possível em um curto espaço de tempo. Tá joia? Então, curso de manutenção meu, todos eles você vai ver, vão ser caracterizados do que? São cursos mais curtos, são cursos mais objetivos, são cursos mais assertivos, que trabalham basicamente com a revisão conceitual e a resolução de questões. Nesse meu curso aqui, para tu ter ideia, tem mais de 45 questões resolvidas, tá bom? Então vai ser muito fundamental para vocês. Nossa base, é claro, vai ser o PMBOK, tá ok? De acordo com o que a banca CESP vem cobrando. Vou trabalhar com o PMBOK, tanto resolução de questões de referência de quinta, quanto da sexta. Vocês vão ver, inclusive, que até os dias atuais a banca CESP não tem feito muito essa diferenciação de coisas. E vou pedir para vocês o seguinte, ó, tá assistindo esse vídeo em algum lugar? Valorize o professor, abra aqui, ó, www.professorgabrielpacheco.com.br. Comprem o curso, se matriculem, gente. Tudo bem? Cursos de extrema qualidade, 100% assertivos e trabalhados com muito carinho mesmo aqui por mim. E minhas redes sociais, é claro, né? Meu YouTube, Prof. Gabriel Pacheco, meu Instagram, professor.gabrielpacheco e meu Facebook, Coach Gabriel Pacheco. Podem me seguir. Bora começar? Já vamos começar com a nossa parte de conceituação básica, né? Parte de conceitos básicos mesmo. Isso aqui é válido para o PMBOK quinta, é válido para o PMBOK sexta edição. Quando a gente vê o PMBOK sétima edição, enfim, vai ser válido, assim como era válido para o PMBOK quarta edição. E tu tem que lembrar no seguinte, você está em um momento aqui específico que você está tendo que estudar como? Você está revisando o conteúdo, certo? Você está revisando um certo conteúdo e está aplicando esse conteúdo na resolução de exercícios, combinado? É isso que nós estamos fazendo aqui com a banca CESP. Estamos fazendo isso claramente com foco em quê? Estamos fazendo isso claramente com foco em questões de certo ou errado. Não é isso? Bacana. Então, o que a gente tem que saber aqui, gente? Para poder ler uma questão, você tem que saber o que é PMI. O PMI é o Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos, responsável, afinal de contas, né, aí pela publicação de melhores técnicas, melhores práticas, certo? E, inclusive, pela publicação do próprio PMBOK. O que é o nosso PMBOK? O PMBOK é justamente, o que a gente tem que lembrar para a prova, é exatamente o nosso guia de melhores práticas. E quando eu falo um guia de melhores práticas, né, de melhores práticas e conhecimento em gerenciamento de projetos, ele está atualmente na sua sexta edição. Bacana? Está atualmente na tua sexta edição. Poxa, Pacheco, eu estou pegando questão aqui para resolver da quinta edição. Tu vai ver que não muda muita coisa, tá bom? Tu vai ver que o que muda, inclusive, aqui no decorrer do nosso curso, eu faço questão de falar para vocês, isso aqui é quinta, isso aqui assim agora é sexta, entendeu? Porque justamente nesse momento de transição, a banca pode sim cobrar tanto a quinta quanto a sexta, pode cobrar a diferença entre as duas versões, enfim, sem problema algum, ela pode fazer isso. Mas o PMBOK é um guia de boas práticas. Como guia de boas práticas, não são obrigatórias, né? Ok, ó, não são práticas obrigatórias. Tá joia? Obrigatórias. Claramente, então, se você pega numa questão aí da banca CESP, falando para você, afinal de contas, né? Poxa, o PMBOK ele tem que ser implantado, vamos colocar assim, integralmente, conforme ele está definido. Isso é errado, isso não está certo, tá bom? Por quê? Você pode selecionar o processo que você quiser ali de dentro do PMBOK para poder trabalhar com ele, ok? Você pode trabalhar com o processo que você quiser. Repito isso, tá joia? Com o processo que você quiser. Você não é obrigado a utilizar tudo que tem no PMBOK. O outro Pzinho que nós temos aqui, que é da parte conceitual básica, é justamente PMP, Project Management Professional, é aquele profissional que entende muito de gerenciamento de projetos.
e ele comprovou que entendia muito de gerenciamento de projetos, não somente gerenciando projetos. Ele também pegou ali, foi fazer uma prova bem específica, né? Baseada no PMBOK, na aplicação prática do PMBOK, e conseguiu passar nessa prova. Esse é o nosso PMP, ok? Vocês vão ver que não obrigatoriamente, né, o nosso gerente de projetos precisa ser certificado PMP. Mas se ele for, se ele for é melhor, pelo menos ele comprovou ali que estudou para o assunto. Joia? Mais um pouco de conteúdo aqui, gente, quando a gente fala em projeto, o que eu tenho que lembrar para a resolução de questões, o que eu tenho que lembrar, afinal de contas, para a minha prova. Um projeto, obrigatoriamente, é o quê? Um projeto pelo próprio PMBOK é uma iniciativa única, certo? Quando a gente fala, não uma iniciativa somente única, mas ela é uma iniciativa finita, tudo bem? Ou seja, tem início e tem fim, e que visa gerar um produto, serviço ou resultado únicos, né? Então você vai ver que um projeto, basicamente, ele vai ter duas características, né? Seu projeto sempre vai ser temporário, tem começo e fim sempre, e ele é sempre original, né? Seus resultados são exclusivos, não existe aquele esquema de você estar falando que está fazendo um projeto, está trabalhando num projeto, e simplesmente o teu projeto está entregando o mesmo produto 500 vezes repetidas. Se você estiver entregando 500 produtos de forma repetida, você está falando basicamente do quê? De uma operação, ok? Você está falando de operação. Ambos vão entregar produtos, tanto projeto quanto operação? Sim, ambos vão entregar produtos. Mas quando você fala de um projeto, a entrega do produto dele é exclusivo. Tudo bem? Lembre-se sempre disso. E o objetivo, do jeito que eu falei, gerar sempre algo com resultado único. Quando que a gente vai chegar ao final de um projeto para a minha prova, Pacheco? Você vai chegar ao final do projeto para a sua prova, primeiramente, quando seus objetivos forem atingidos, é a primeira hipótese, é a mais feliz de todas, né? Pô, o negócio deu certo, o objetivo foi atingido, o que eu faço? Exatamente, finalizo o meu projeto, né? Chego ao final do meu projeto, o que automaticamente me gera a obrigatoriedade de sempre ter um termo de encerramento do projeto. Isso aqui é obrigatório, assim como nós temos também a obrigatoriedade de ter o quê? Um termo de abertura do projeto, que nós vamos estudar daqui a pouco, para poder iniciarmos o projeto, né? Aqui, ó, início, aqui, fim do seu projeto, tá bom? Esses documentos são obrigatórios. Inclusive, em qual situação que você tem que ter um termo de encerramento do projeto formal também? Quando detecta que seus objetivos não serão atingidos. Se você detectar que os objetivos não serão atingidos, é papel do gerente de projetos fazer o quê? Encerrar o projeto naquele exato e fatídico momento, tá bom? Nossa, meu professor, mas isso pode ter um tiro no pé, não é? Em relação às atividades de um gerente de projeto. Eu sei. Mas, pelo PMBOK, esse é um comportamento ético e esperado de um gerente de projetos. Terceira situação, quando simplesmente não tem mais necessidade, acaba seu interesse para o patrocinador ou o lançamento no mercado. Bacana, que é quando literalmente o patrocinador às vezes chega e fala para você, eu não quero mais esse produto aí, né, que vai ser gerado com o teu projeto, eu não tenho mais interesse nele. Bacana, então nesse caso o que vai acontecer? Adivinha? Acabou, não se gera mais o projeto. Gerenciamento de projeto. O que vai ser o gerenciamento de projeto? O gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnica às atividades do projeto a fim de atender seus requisitos. Isso é gerenciar projetos. Isso é um gerenciamento de projetos. E a ação de gerenciar projetos, o que é, afinal de contas? É a ação que você vai ter de conseguir identificar demandas e requisitos. Você, como gerente de projeto, né, para a tua prova, tu tem que ter a capacidade de conseguir identificar essas demandas, de conseguir identificar esses requisitos. Você tem que ter a capacidade de trabalhar com quê? Com a adaptação às necessidades e expectativas dos stakeholders. Por quê? Um projeto existe não é para atender o interesse do gerente de projeto, tá? Um projeto existe para poder atender o quê? Atender necessidades de stakeholders, que é quem me gera requisitos. Stakeholders é quem é que me gera requisitos. Stakeholders são quem me geram o quê? Necessidades. Lembre-se disso. E mais do que isso, trabalhar com balanceamento do quê? Antigamente nós tínhamos isso daqui nomeado como tríplice restrição, que era literalmente o quê? Para poder gerar qualidade no meu projeto, eu tenho que ter um equilíbrio bacana entre o escopo, que é, afinal de contas, o que está sendo pedido, é o trabalho que vai ser realizado, o tempo no nosso projeto, ou basicamente que vamos colocar o cronograma propriamente dito, e o custo. Em que simplesmente se você, por exemplo, aumentasse o teu escopo, você obrigatoriamente ou teria que aumentar o teu tempo, né, para poder atender aquele escopo, ou teria que aumentar o custo.
certo? Aquele esquema justamente você falar, né? Se uma dessas 3 variáveis fosse mexida, fosse alterada, para que você conseguisse garantir a qualidade do projeto, pelo menos uma das demais você deveria trabalhar nela, ok? E automaticamente vocês vão ver, né, que para ter o balanceamento dessas 4 variáveis aqui, você tem que considerar também outras 2, que vai ser justamente os riscos e os recursos. Isso aqui são pontos que contam aí para o teu projeto. Bacana? Continuando aqui na nossa revisão, então vocês vão ver que quando você olha para um contexto, né, contexto de gerenciamento de projetos nas organizações, você tem que sempre lembrar, gente, você tem portfólio? Sim, o teu portfólio vai servir para quê? O portfólio serve para que você consiga atender às necessidades organizacionais, né? Para que você consiga atender sua estratégia organizacional. Então, basicamente, esse teu portfólio, o que ele vai te representar para a tua prova, gente? Sempre, absolutamente sempre. Ele vai representar um agrupamento de programas, tá vendo? O programa A, B, tá vendo? Subportfólios, tá vendo que tem um portfólio aqui abaixo dele também? Projetos e operações. De forma que ele agrupe tudo isso, certo? E você consiga atender sua estratégia organizacional. E existe uma coisa bem interessante que a Banca CESP gosta de colocar na prova frequentemente, que é o fato de lhe dizer abertamente, na questão, que dentro de um portfólio, seus respectivos itens, né? No caso, os programas, os projetos, os subportfólios das operações, eles possuem, afinal de contas, dependência entre eles. Isso é mentira. Tá joia? Você não possui interdependência, entre os itens de um mesmo portfólio. Ok? Tá joia? Entendeu o que é portfólio? Joia, são portfólios de projeto aqui, afinal de contas. Então, vamos entender aqui o que é o programa. O programa já trabalha, né, gente? Quando a gente está trabalhando com revisão é um pouco mais rápido, né? Considera que o aluno aí tem estudado o conteúdo. E se não estudou, pelo menos aqui no meio da revisão, eu acredito que vocês absorvam bastante conhecimento. Gosto de trabalhar nesse formato, né? Então você vai ver aqui. Quando você fala de um programa, aqui a pegada já é diferente, tá joia? Falou de um programa, a pegada já é diferente. Porque um programa ele é composto de diversos projetos, ok? Que colaboram entre si para poder fazer o quê? Para poder conseguir atingir o objetivo do programa. Aqui, ó. Aqui nós temos um objetivo do programa. Então, esses projetos aqui, o projeto 2, o projeto 3, eles estão aqui de forma interdependente. Aqui é obrigatório deles serem interdependentes, tá ok? Colaborando entre si para que você atinja o objetivo do programa. Esse programa está pegando esse objetivo da onde? Pau! Estratégia organizacional, basicamente ali do nosso planejamento estratégico institucional. Legal? E professor, bacana, entendi agora. Para que serve agora o danado do projeto, né? O danado do projeto, quando ele é trabalhado, afinal de contas, inicialmente de forma avulsa dentro da organização, você vai ver que o projeto trabalhado de forma avulsa dentro da organização, isso é mais do que fatídico, tá? O gerenciamento, o monitoramento, acompanhamento e controle dele é muito mais fácil do que se você estivesse trabalhando, afinal de contas, com o gerenciamento dele dentro de um programa, dentro de um portfólio. Por quê? O nível de complexidade e de informações que você acaba gerando aqui é muito menor. Combinado? Tá, se já está combinado isso, então para que serve um projeto? Um projeto serve para que você consiga atingir um objetivo estratégico. Um projeto, quando ele é trabalhado somente por projeto, ele tem essa característica. Automaticamente você vai ver que um projeto ele pode se dividir em dois, por exemplo, um ou mais subprojetos também, tá bom? Que é um outro conceito que é apresentado no PMBOK. E para que vai servir esse nosso subprojeto? Ele vai servir principalmente para que você consiga estruturar de forma mais adequada ali as atividades de um respectivo projeto, isso inicialmente, tudo bem? E serve também para que se você tiver subentregas de um projeto, você consiga, afinal de contas, redefinir, trabalhar com essas subentregas, colocando até mesmo seus respectivos líderes de projeto. Tranquilo? Beleza. Para quem acompanhou a explicação, estão aqui todos os tópicos, todos os itens e as definições. Gosto sempre de colocar assim, que fica melhor, fica mais completo para vocês trabalharem.
Ainda falando no contexto de gerenciamento de projetos, é de suma importância que o aluno vá para a prova, tudo bem? Falou em Banca Acesso, você tem que ir para a prova. É obrigatório você ir para a tua prova com o seguinte conhecimento. Você tem que saber que no PMBOK quinta edição, nós temos estrutura funcional, uma fraca, balanceada, forte por projeto. Ok? Quando a gente fala da sexta edição, eles entram com estruturas adicionais, que vai ser o que? Orgânico simples, tá vendo? Entra aqui com a multidivisional, que é adicional também, virtual, híbrido e o próprio EGP entra como uma estrutura organizacional, aqui por definição, agora explícita na sexta edição, tá bom? Ou seja, se aqui a gente está falando da sexta, não é? Ó? Sexta edição, e aqui a gente está falando da quinta. Por que eu estou reforçando isso? Adivinha por que o Pacheco está reforçando isso? Momento de transição entre versões. Momento de transição entre versões. Meu avaliador pode, afinal de contas, Pacheco, fazer comparações entre ambas? Pode, sem problema algum. Ok? Pode sim. Pode sem problema algum. Aí chega um espertão ali e fala, mas no meu edital está escrito só quinta edição. Rapaz, vai por mim. Tudo bem? Vai por mim, você está falando do quê? Você está falando claramente de um momento de transição. E ele pode sim perguntar essas diferenças. Basicamente, o que vai acontecer? Eu quero que vocês decorem isso aqui como uma estrutura de desdobramento espacial, né? Técnica mnemônica espacial mesmo, como por exemplo, você vai ver aqui ó, que tempo parcial é uma palavra que só aparece aqui, tá vendo? Tempo integral só aparece aqui, ó. Porque é assim mesmo que eles vão te perguntar na prova, tá? Eles vão te perguntar abertamente o quê? Eles vão te perguntar abertamente. Eles vão lhe perguntar abertamente. Eles vão lhe perguntar abertamente que se dentro de uma estrutura funcional, a função do meu gerente de projetos é em tempo o quê? Parcial, integral, o que ele vai perguntar? Ele vai fazer assim. Ele vai te perguntar que, por exemplo, na estrutura funcional na fraca, quem é que controla o orçamento? E na forte, na projetos também, que vai ser o meu gerente de projetos, tá vendo? Vai pegar aqui, ó, na estrutura funcional, a autoridade do gerente de projetos e a disponibilidade de recursos, aqui, ó, pouco ou nenhuma. Novamente, são palavras que se repetem, tá vendo? Ó, limitada, baixa a moderada, moderada a alta, tá vendo aqui, ó, e alta quase total. Legal? O único lugar que aparece um misto é aqui no meio. Quando a gente olha, afinal de contas, para as demais estruturas, é interessante que você faça sempre esse mesmo tipo de distribuição. Tudo bem que você consiga reconhecer, afinal de contas, esse tipo de distribuição. E mais do que isso, que você entenda que o orgânico simples, ele trabalha de que forma, afinal de contas? Você vai ver que quem gerencia o orçamento aqui é o proprietário ou operador. Por quê? Porque é justamente uma estrutura organizacional muito focada em empresas que nós temos agora caracterizadas como, por exemplo, startups. Legal? Você vai ver que, por exemplo, aqui o multidivisional é muito semelhante como, por exemplo, a Yamaha. Gente, a Yamaha, ela produz o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Yamaha. Tá joia? Ela produz, afinal de contas, o quê? A Yamaha produz desde moto até motor de carro, não é isso? E, inclusive, até trabalha com instrumentos musicais. É um caso clássico da multidivisional, ok? Quando a gente fala da virtual, é quando tu tem justamente uma estrutura da empresa distribuída, muito frequente atualmente nos dias, né, que nós trabalhamos atualmente, em que você tem parte da tua empresa na Índia, parte da tua empresa na China. Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Isso acontece demais da conta atualmente, não é verdade? Bacana. E temos aqui também um modelo que é chamado, né, de modelo híbrido. Se você for pensar bem, as estruturas organizacionais atuais, elas trabalham de uma forma muito aberta com o modelo híbrido. Por final, o meu EGP também. O EGP, por definição, ele é o quê? Ele é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. Então, automaticamente, vocês vão ver na tua prova que o avaliador vai te perguntar não somente sobre escritório de projetos, tá bom? Basicamente, ele vai ficar tentando te diferenciar escritório de projetos com o nosso gerente de projetos. Por quê? A função inerente de planejar, a função, né, de planejar, de executar, de monitorar, de acompanhar um projeto é inerente ao papel do gerente de projetos. Tudo bem? E quando você fala da disponibilização, do apoio, afinal de contas, a esse gerente de projetos para que ele consiga executar suas atividades, aí você está partindo para o que realmente um escritório de projetos faz. O que eles fazem, afinal de contas, aqui no meio das questões?
Adivinhem? Exatamente no meio das questões, eles acabam misturando o papel do escritório de gerenciamento de projetos, colocando para você que ele obrigatoriamente pela existência dele, obrigatoriamente ele vai gerenciar projetos. E não é assim que funciona. Quem tem que gerenciar projetos? Gerente de projetos, tudo bem? Se por um acaso for um projeto estratégico, o escritório de projetos assume para si a gestão, mas quem é que vai gerenciar lá dentro? Tem um gerente de projetos, que é do escritório de projetos, que vai gerenciar aquilo ali. Ok? Não à toa, vocês vão ver que para o PMBOK nós temos o quê? 3 tipos de escritórios de projeto. Nós temos o escritório de projetos de suporte, que vai ser responsável basicamente por fornecer suporte, certo? Por fornecer o que? Consultas, um papel mais consultivo, por fornecer modelos, por fornecerem melhores práticas, tudo bem, treinamento, acesso a informações e lições aprendidas. Mas ele nunca na vida dele se preza ao papel de ficar controlando, de ficar correndo atrás, obtendo informações para saber se aquilo que você está utilizando está surtindo efeito positivo, se aquilo que você está utilizando, afinal de contas, está prestando para alguma coisa, se você está, afinal de contas, conseguindo gerenciar o teu projeto da maneira adequada. Entendeu isso? Olha a diferença dele para o escritório de controle, né? Se você pega, afinal de contas, o seu escritório de controle, esse PMO de controle fornece suporte, ou seja, ele está fazendo, afinal de contas, o que nós temos sendo executado aqui no de suporte, mas exige a conformidade através de vários meios. Nesse momento, quando você fala da conformidade, olha, ele já corre atrás, né? Olha, você está realmente utilizando o termo de abertura do projeto, você iniciou seu projeto da maneira adequada, então são questionamentos ali que já são feitos, que você acaba tendo a preocupação com algo, tudo bem? Para ver se aquele algo está sendo executado adequadamente. Não à toa você vai ver que o nível de controle, isso aqui é para a tua prova, tudo bem? Desse PMO é médio, diferente, claro, do diretivo, né? O diretivo assume o controle do projeto. É justamente aquele caso que eu falei para vocês, de um escritório de projeto que vai pegar, afinal de contas, aquilo que tu estiver trabalhando na tua instituição, e se por um acaso tu tiver ali, poxa, é um projeto extremamente estratégico, o que vai acontecer? Pode ser que em alguns momentos o escritório de projeto diretivo assuma para si. De qualquer forma, assumir o controle do projeto, aqui quem continua cuidando dele? O meu gerente de projetos, mas é um gerente de projetos do próprio escritório de projetos. Combinado? Não à toa, nosso nível de controle é o quê? Extremamente alto aqui dentro. Pacheco, qual que é o melhor tipo de escritório de projetos que eu tenho para minha organização? E aí, na tua cabeça, o que você acha? É isso aí, né? Aquele que couber, afinal de contas, da organização. Às vezes tem organização que só precisa de suporte, precisa de treinamento e padrões, olha, a serem seguidos. Tem organização que precisa de controle, tem organização que precisa de escritório diretivo. Tranquilo? Você está tranquilo? Bora lá! Questãozinha, gente, SLU, acerca da gestão de projetos, julgue o item que se segue. Os projetos contemporâneos são empreendimentos independentes, feitos com recursos próprios, têm propósito e objetivos específicos, além de duração ilimitada e resultados multifacetados. E aí, gente, certo ou errado? Isso aqui está errado, né? O que está errado? Se ele fala para mim que os projetos contemporâneos são empreendimentos independentes, isso aqui pode ser considerado como certo? Pode, né? É um empreendimento independente dentro da organização. Se por um acaso eu estiver trabalhando ali, afinal de contas, com um projeto, não dentro só da minha organização, mas se eu estiver trabalhando com um projeto dentro da minha organização que seja, afinal de contas, dentro de um programa, aí sim ele tem uma certa interdependência, mas de qualquer forma, a iniciativa, o empreendimento, ele é independente e foi estruturado naquele formato para que ele entregue o que? Um resultado específico esperado, não é verdade? Então tá bom. Feitos com recursos próprios, sim, tem propósito e objetivos específicos, bem específicos mesmo e únicos, além da duração ilimitada. Pô, duração ilimitada, aí quebra, né? O projeto não tem duração ilimitada não, gente. Pelo amor de Deus, não errem isso na prova de vocês. O projeto, a duração dele é finita, ou seja, duração limitada. Combinado? E resultados multifacetados. O que são resultados multifacetados? Ele está falando que existem diversos resultados sendo entregues dentro do mesmo projeto. Isso aqui, para a definição de projeto, não está legal. Por quê? Resultados multifacetados são diversos resultados. E o projeto ele prevê a entrega do quê? De um resultado
único. Resultado, serviço ou produto único. Nossa, professor, como é que pode, né? Tanta teoria sendo aplicada a um item só. Pois é, esse tipo de curso que eu trabalho com vocês aqui, justamente a nossa ideia é que nós revisemos o conteúdo e aproveitemos mais ainda a parte de exercícios, tudo bem? Para poder lapidar o conhecimento de vocês em relação a como a Banca CESP vem cobrando o nosso conteúdo. Fechou? Questãozinha de número 2, gente. Mais uma da SLU aí, né? Acerca da gestão de projetos, julgue o item que se segue. Um projeto deverá ser encerrado caso se torne técnica e economicamente inviável ou as necessidades que tiveram motivado deixem de existir. Isso aqui está correto, né, gente? Extremamente correto, correto mesmo, correto para valer. Porque, afinal de contas, ele trata do quê? Justamente, né, nós temos 3 hipóteses de finalização do projeto. Primeira, tudo ok, certo? Segunda, o cara ali ó, sabe que não vai alcançar os objetivos. E terceira, aquela boquinha reta do cara falar assim, pô, afinal de contas, o patrocinador perdeu o interesse. Que chato, tá bom? Item correto, gente, é isso mesmo que você tem que levar para a tua prova. Mais uma questãozinha da SLU também, né? Acerca da gestão de projetos, julgue o item que se segue. Um projeto é mais facilmente monitorado e controlado quando planejado, financiado e administrado como uma atividade distinta dentro da empresa. Isso aqui está correto, né? Eu falei até para você sobre esse tópico quando eu estava trabalhando na parte de revisão aqui do nosso curso, e é isso mesmo que acontece. Por quê? Se você olha, afinal de contas, né, compara um projeto com um programa. Aqui, ó. Quem é mais complexo? Com certeza o programa. Se você lança diversos projetos dentro desse programa, aqui, ó, tá vendo? P1, P2 e P3, como se fossem projetos. Para poder unificar as informações desse aqui, o que é mais complexo? Com certeza esses aqui. Tá bom? Então, com certeza, o teu projeto ele é mais facilmente monitorado e controlado quando planejado, financiado e administrado como uma atividade distinta dentro da empresa. Não à toa vocês vão ver, inclusive, que o PMI aqui, ó, lembra do nosso querido PMI? O PMI ele trabalha claramente com outros 2 guias. Um outro guia de programas e um outro guia de portfólio. Eita, é mesmo? Eita, é mesmo. Beleza? Seguindo aqui adiante, gente, o negócio não pode faltar aqui no nosso curso, são exercícios, né? Julgue o item que se segue relativo à gestão de projetos. Implementar melhorias na sistemática de utilização de prédios históricos, elaborar política de avaliação de desempenho de servidores, efetuar pagamentos de fornecedores e prestadores de serviço e aprimorar os processos de gestão das parcerias público-privadas para a gestão de espaços tombados, podem ser corretamente caracterizados como objetivos de projetos. Certo ou errado? Pessoal, vamos pensar no seguinte, quais são as características do projeto? Nossas principais características. Ele é temporário, certo? E singular. Fora essas características, o que ele trabalha também? Exatamente, ele trabalha com a aplicação de recursos, ok? E é trabalhado através da participação de pessoas para atender o quê? As necessidades dos nossos stakeholders. Essas são as características de projetos, tá bom? Então, olha ali, ele vem me trazendo diversos itens aqui que ele está afirmando que são, afinal de contas, foco de projeto. Vamos lá. Implementar melhorias na sistemática de utilização de prédios históricos. Pode ser encarado como projeto? Pode, né? Vou implementar essas melhorias, acabei de implementar a melhoria, finalizei meu projeto. Elaborar política de avaliação de desempenho dos servidores. Eu elaborei uma nova política. Não é um novo resultado esperado? Então tá certo. Efetuar pagamento de fornecedores e prestadores de serviço. Gente, é muito sério isso. Você efetua pagamento de fornecedor e prestador de serviço toda vez que você finaliza algum tipo de ação, algum tipo de atividade, toda vez que você tem uma entrega sendo realizada. Isso aqui não é projeto, isso aqui é o quê? Isso aqui é operação. Tá joia? Isso aqui está errado, o que vai tornar meu item falso, não é? Mas aí ele continua. E aprimorar os processos de gestão das parcerias público-privadas para a gestão de espaços tombados. Aqui também, né, é considerado como um projeto. Itemzinho capcioso, gostoso, né, de resolver. Então tá. Espero que o CESP e o SEBRASP continue
cobrando esses itens com essas características, pode ter certeza disso. Questão de número 5. Acerca dos projetos e de suas etapas, julgue o item subsecutivo com base no guia PMBOK. 5 ali. As linhas de base do escopo, do cronograma e dos custos compõem as linhas de base do projeto, utilizadas no planejamento para a elaboração do plano de gerenciamento de projeto. Senhores, lembra que eu falei para vocês sobre tríplice restrição? Não, professor, até hoje em dia cobram isso? Cobram. O que é a tríplice restrição? Eu tenho aqui minha qualidade que é garantida pelo equilíbrio entre 3 variáveis, escopo, certo? Tempo, barra, cronograma, não é isso? E custos, barra, orçamento. Joia? Quando ele pergunta para mim sobre linha de base, o que eu tenho que interpretar que é uma linha de base? Linha de base é algo que naquele momento está autorizado a ser executado. Isso é uma linha de base. É algo que naquele respectivo momento está autorizado. Então eu estou falando da linha de base de escopo. O que eu estou falando? Basicamente do escopo que está autorizado a ser trabalhado ali dentro do meu projeto. Linha de base de cronograma é o cronograma que está autorizado a ser trabalhado ali dentro daquele meu projeto. Entendeu? Então ele está falando do quê? Se a linha de base minha do escopo está aqui, ó, aqui é a linha de base, faz parte da tríplice restrição. Aqui é a linha de base do cronograma ou do tempo, faz parte da minha tríplice restrição. E aqui também, linha de base. Então, voltando aqui à questão, a linha de base de escopo, cronograma e custos compõem a minha linha de base do projeto, com certeza, né, são elas que vão guiar, afinal de contas, o que vai ser executado, o que tem que ser executado no teu projeto naquele exato momento. Questãozinha de número 6, julgue o próximo item, acerca de elaboração, análise e avaliação de projetos. Na estrutura matricial balanceada, como forma de gestão de um projeto destinado, joia, gente, projeto destinado à capacitação de pessoas para o trabalho em coleta seletiva, o gerente de projeto não é detentor de autoridade total sobre a equipe, sobre os recursos envolvidos, nem sobre o orçamento do projeto. Certo ou errado, gente, esse item? Nós veremos que esse item está correto, corretíssimo. Por quê? Lembra da planilha que eu apresentei para vocês? Lá da 5ª edição, inclusive falando sobre as estruturas organizacionais, ele está te pedindo que você tenha conhecimento justamente daquela planilha. Ele está te pedindo obrigatoriamente que você saiba que na tua estrutura matricial balanceada ou equilibrada, que ele pode colocar também na tua prova, equilibrada, como forma de gestão de projeto destinada à capacitação de pessoas para o trabalho, o gerente do projeto não é detentor de autoridade total. Por quê? A autoridade, afinal de contas, na matricial balanceada, a autoridade é o quê? É baixa a moderada. Quando ele falasse, afinal de contas, de alta a quase total, seria onde? Na por projetos. Ok, senhores, beleza? Bora aqui para mais uma questão. Do jeito que eu falei, esse tipo de curso nosso, a única coisa que não pode faltar é questão, né? É igual carne e churrasco, beleza, gente? Vamos lá, julga o item que segue relativo... Julga o item que segue relativo à gestão de projetos. Situação hipotética. A estrutura organizacional de um instituto de desenvolvimento combina 2 tipos de estrutura, a funcional e a por projetos, o que caracteriza uma estrutura matricial, na qual há compartilhamento de recursos entre as 2 estruturas, bem como a tomada de decisão por ambas. Para o gerenciamento dos projetos estratégicos do Instituto, adota-se um modelo de estrutura matricial forte. Beleza. Aqui ele já deu a deixa, tá vendo? Olha o que ele vai perguntar para a gente. Nesse caso, de acordo com o guia PMBOK, os gerentes de projeto têm maior autoridade sobre os projetos que os gerentes funcionais. Até agora está certo, né? Se é matricial forte, né, tem maior autoridade mesmo que os gerentes funcionais. Isso aqui está correto. Além de poderem atuar juntamente com as suas equipes de administração em tempo integral, está certo também, no projeto, cabendo aos gerentes de projetos a administração do orçamento dos projetos. Tudo isso basicamente estruturado naquela mesma planilha que eu falei para vocês, ok? Decorem aquela planilha, você vai usar na tua prova. Mais um itemzinho, gente, vamos lá. Julgue o item que segue relativo à gestão de projetos.
As funções do escritório de gerenciamento de projetos incluem apoiar os gerentes de projeto no gerenciamento de recursos compartilhados pelos projetos da organização, no estabelecimento de metodologia e nas melhores práticas e padrões de gerenciamento de projetos, a definição quase que integral que nós temos de um escritório de gerenciamento de projetos. Item correto. Questão de número 9. Tendo em vista que projeto é um esforço temporário, né? A gente já sabe disso, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, julgue o próximo item. Uma forma de gerenciamento de projetos é a adoção da estrutura ou organização matricial, com certeza, que combina a estrutura funcional, é isso mesmo, e estrutura por projetos, por isso que ela é matricial, ela cruza, afinal de contas, as informações, as características de ambas aqui dentro, né? Uma organização matricial fraca tem como características o menor poder do gerente de projetos, isso é certeza, né? Menor mesmo, poder do gerente de projetos, e maior poder do gerente funcional para tomar decisões que envolvam o projeto. Isso aqui está correto. Ok, gente? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto para a próxima aula. Abração. Tchau.